Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Por favor, tome a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e nós vamos ler do verso 15 ao verso 18. 4 versículos apenas, do 15 ao 18. 1 Tessalonicenses 4, 15. Diz assim a palavra de Deus: Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Querido Deus, querido Pai, nos inclinamos mais uma vez nessa manhã diante do Senhor Jesus, diante do Espírito Santo de Deus, aquele que nos dá a vida, que nos dá o entendimento. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha nos dar entendimento à tua palavra nesta manhã. Possamos sair daqui fortalecidos, curados, restaurados, abençoados, em nome de Jesus. Amém. Quero pensar um pouco com os irmãos sobre o poder que há na Trindade em nos defender. O poder que há na Trindade em nos guardar, em nos proteger. E eu tenho certeza que essa ministração terá assim um misto de capacitação, de encorajamento, e eu também estarei sendo encorajado e capacitado. Amém? Porque Deus é bom. Nunca se falou tanto em últimos dias como nesses dias em que nós vivemos. Como se fala dos últimos dias? Agora, muitos pensam que os últimos dias se refere a esse período do ano 2000 para cá, até aqui. Só que não. Pela Bíblia, quando a Bíblia fala dos últimos dias, está se referindo a um período que compreende desde a ressurreição do Senhor Jesus até a segunda vinda do Senhor Jesus. Pela Bíblia, todo esse período é chamado de últimos dias. E os apóstolos, lá no primeiro século, já esperavam com muita expectativa a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento. Isso está muito claro nesse texto que eu li com você, especialmente no verso 15, quando o apóstolo Paulo diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo tinha uma plena certeza de que o Senhor Jesus voltaria e ele ainda estaria vivo. Eles ansiavam pela volta do Senhor Jesus. Eles ansiavam pelo arrebatamento da igreja. Ele tinha toda a convicção. Ele está dizendo: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados. E ele volta a dizer no verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Agora pensa comigo o seguinte: se os apóstolos, essa carta de Tessalonicenses, segundo os estudiosos, ela foi escrita no ano 50.
50, 51 da era cristã. Se eles, a igreja primitiva, os apóstolos de Jesus, esperavam com ansiedade o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus, lá no primeiro século, imagine nós. Como devemos esperar ansiosamente a ressurreição, o arrebatamento e a volta do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Lembrando sempre que para Deus, 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos, para Deus tanto faz. E uma das provas de que eles esperavam ansiosamente a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, é que João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 1, diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então lá, e essa primeira carta de João foi escrita, segundo os estudiosos, no ano 110 da era cristã. Então um pouco mais do que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E já naquele tempo, naquela época, João está dizendo: cuidado com os falsos profetas que têm saído pelo mundo afora. E nos lembramos também de Mateus 24, quando o Senhor Jesus estava com os discípulos lá no Monte das Oliveiras, e os discípulos então perguntaram para Jesus: Senhor, quando será o fim do mundo, o fim dos tempos? Qual será o sinal da tua volta? E Jesus então relatou para eles ali vários sinais que precederiam o arrebatamento da igreja, que precederiam a volta do Senhor Jesus. Mas em primeiro lugar, o que Jesus disse para eles foi o seguinte: cuidado para que ninguém vos engane. Porque Jesus sabia que à medida que os últimos dias se aproximariam, o espírito de engano invadiria a terra. Cuidado para que ninguém vos engane. É por isso que eu quero pensar com você nesta manhã sobre o perigo do engano e o poder que há na Trindade para nos proteger de todo engano, de toda mentira, de toda falsidade. O perigo que nós corremos hoje em dia. Como pastor, se há uma coisa que eu me preocupo, é com a proteção das ovelhas. E se há uma coisa que dói, é você ver irmãos que eram irmãos cristãos fiéis, que caminhavam com a gente, mas que foram persuadidos pelas falsas religiões, pelos falsos profetas, porque eles são muito persuasivos. Eu, por exemplo, já tive o desprazer de ver irmãos que caminhavam conosco no caminho do Senhor, da Trindade Santa, e foram convencidos pelos falsos profetas, pelas falsas religiões, e abandonaram os caminhos do Senhor e foram levados para lá. Algo que é fundamental nós pensarmos nesse tempo, nesse poder da Trindade para nos proteger, para nos guardar. Qual é a importância da gente saber sobre a Trindade? Qual o valor disso, da gente conhecer um pouco mais da Trindade? Bom, a Bíblia, ela descreve Deus, ok? A Bíblia descreve Deus. E ela começa dizendo, no primeiro versículo de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não se preocupa em querer provar a existência de Deus. Ela já começa com esta afirmação: no princípio criou Deus os céus e a terra.
Ou a pessoa crê nisso, ou ela precisa de um milagre. A Bíblia não preocupa em provar a existência de Deus. Já começa afirmando no princípio Deus, no começo Deus. E é preciso então que se tenha esse milagre de se acreditar naquilo que está escrito. A Bíblia descreve Deus, não há segredos. E é no momento em que a pessoa conhece o Deus da Bíblia, a partir desse momento que a pessoa conhece esse Deus verdadeiro, que ela então se defende dos falsos profetas. É no momento em que se conhece o Deus verdadeiro da Bíblia, que se defende das mentiras, dos charlatões, porque há muitos deuses por aí. Assim como há muitas religiões pelo mundo, queridos, não se sabe ao certo o número de religiões que existem no mundo. Tantas são as religiões que existem no mundo. E cada uma delas diz que tem a verdade. Cada uma delas diz que é a certa. Se há uma coisa que não falta no mundo é religião. Então, se religião fosse a paz, haveria paz no mundo. É o que mais tem no mundo. Mas a paz é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. A paz tem um nome. E esse nome é Jesus. Que Deus nos ajude. Então a Bíblia descreve Deus, não há segredos. E dentro dessa perfeição que é Deus, nós temos as três pessoas. É no momento em que se conhece esse Deus da Bíblia que a pessoa fica protegida. E como é que Deus nos defende? Deus nos defende entregando para nós a verdade. E como é que nós nos defendemos? Simplesmente tomando a verdade e ficando na verdade. E ficando com a verdade. Eu gosto muito daquela comparação, já disse aqui, do dinheiro falso, da nota falsa. Como que o caixa identifica uma nota falsa e uma nota verdadeira. Ele coloca a nota na maquininha, ele tem uma máquina, e essa máquina então vai fazer a leitura óptica, a leitura magnética daquela nota, e vai comparar aquela nota com o registro de uma nota verdadeira do Banco Central, que está ali gravado naquela maquininha. Então o caixa tem essa máquina como proteção para ele. Essa máquina é a verdade para ele. Essa máquina que vai dar a certeza para ele daquela nota que se é verdadeira. Essa é a certeza que nós temos daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso. Amém? O caixa não vai ficar comparando aquela nota que ele está em dúvida com milhares de notas falsas. Ele vai simplesmente colocar a nota na maquininha, e a maquininha vai comparar aquela nota com a verdade, com a nota verdadeira. De maneira que nós não precisamos ficar preocupados com conhecer todas as mentiras, as falsidades das falsas religiões, das heresias, porque Deus nos defende apresentando a verdade para nós, e nós nos defendemos ficando com a verdade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tem algum segredo nisso? Não tem segredo nenhum, é simples. Muitos dizem, pastor, precisamos estudar as mentiras das falsas religiões. Não, fica com a verdade. Você ficando com a verdade, você não será iludido, não será enganado. Glórias a Deus. Como é que eu me protejo da mentira? Ficando com a verdade. Como é que eu me protejo das falsas religiões, dos falsos profetas? Ficando com a verdade. Queridos, a maioria das grandes religiões do mundo, elas negam a Trindade. E religiões até que se dizem cristãs. E por favor, não me veja como alguém falando mal
falando mal das falsas religiões. São pessoas más que estão lá? Não, são pessoas boníssimas. O diabo é que perverte as pessoas. Eu tenho minha mãe com 94 anos, ainda não se libertou do espiritismo. Ainda, porque minha oração todos os dias para ela, que Deus, que a minha mãe não morra sem a salvação do Senhor, que ela se liberte. E o espiritismo nega a trindade. Nega a trindade da Bíblia. Eles têm uma trindade deles lá. É o espírito, é a matéria e é não sei o quê. E a maioria das falsas religiões tem a sua trindade. O hinduísmo tem a sua trindade também. É Brahma, é o deus Vênus e um outro deus lá, não sei qual. Eles têm a sua trindade, mas não é a trindade da Bíblia. Testemunhas de Jeová negam a trindade. Os mormons negam a trindade. E essas falsas religiões citam a Bíblia também. E falam de Jesus também. O islamismo nega a trindade. Rezam 5 vezes ao dia, voltados em direção a Meca, a cidade sagrada para eles. Eles têm 3 cidades que eles consideram sagradas: Meca, Medina e Jerusalém. Mas Jerusalém não é sagrada para eles por causa de Jesus. Jerusalém é sagrada para eles porque o profeta Maomé foi levado, quando morreu, foi levado para Jerusalém. Eles ensinam as crianças a estudar, a decorar o Alcorão, que para eles é a Bíblia. O Alcorão completo, as criancinhas aprendem. E o Alcorão cita textos da Bíblia também. E por que é que eles fazem isso? Para dar credibilidade à falsa religião deles, mas negam a trindade. O judaísmo rabínico nega a trindade. Aliás, para ser sincero, o judaísmo odeia a trindade. E você vê um judeu rabínico rezando no Muro das Lamentações, com todas as vestimentas, com a cabeça coberta, e rezam, e rezam, e rezam, mas negam a trindade. O budismo nega a trindade. Confucionismo nega a trindade. E por aí afora. Agora, ouça bem o que a Bíblia diz na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele, porém, que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Queridos, isso é autodidático. Não precisa explicar, a palavra está dizendo claramente. Não tem o que explicar. Qualquer um entende o que João está dizendo em sua primeira carta. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Que Deus nos ajude. Amém? Diga: Senhor, me ajude. Eu vou repetir. É primeira carta de João, capítulo 2, verso 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele, porém, que confessa o Filho, esse tem igualmente o Pai. Querido Deus, querido Pai,
nós te amamos, nós te adoramos, tu és a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Muito obrigado, Pai querido, por teres nos chamado à verdade um dia. A ti damos toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, em nome de Jesus. Observe comigo que todos esses grupos de falsas religiões falam também de amor, falam também de paz, falam de harmonia, falam de coisas agradáveis. Mas se não vem de Deus, vem do diabo. É importante nós atentarmos para isso. Se não vem de Deus, pode falar de amor à vontade, pode falar de paz, pode falar de coisas agradáveis, de coisas muito bonitas, pode falar de harmonia, mas se não vem de Deus, se não descreve a Deus como Ele é descrito na Bíblia, é falsa religião, é falsa doutrina, é falso evangelho, é uma falsa fé, e que Deus nos livre de tudo isso. Certa vez, os Gálatas, os crentes da Galácia, aquela região onde hoje é a Turquia, os crentes da Galácia começaram a dar ouvidos a um falso evangelho. Então Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 1, no verso 8, diz assim: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito, excomungado, é uma palavra pesada. Se alguém de nós, quando Paulo diz se alguém de nós, ele está dizendo se algum apóstolo, se alguém de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além desse que nós temos pregado para vocês, seja excomungado. E essas falsas religiões, esses falsos grupos, eles dizem assim: não, tudo bem, você tem a sua Bíblia, mas nós temos uma versão melhorada. Nós demos uma melhorada na Bíblia, você precisa conhecer a nossa. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, eles mudaram a Bíblia. Eles perverteram a Bíblia. Pelo menos tiveram o bom senso de não chamar de Bíblia o que eles têm, mas eles chamam de a tradução do Novo Mundo. De fato é uma tradução do Novo Mundo mesmo. Mudaram, alteraram completamente a Bíblia. Eles dizem: não, você tem sua Bíblia, fica tranquilo, mas venha conhecer a nossa. Nós temos uma versão aqui melhor do que a sua. Como é que eu posso ter certeza de que a minha Bíblia é a verdadeira? Como é que você pode ter certeza? Esta Bíblia foi gasto para ser escrita um período de 1500 anos. 1500 anos foi o tempo gasto para se concluir a Bíblia. Escrita por mais de 40 autores diferentes. E muitos deles nunca se conheceram. Pessoas diferentes, de regiões diferentes, de culturas diferentes, de lugares diferentes, e muitos não se conhecem, nunca se viram, nem em sonho. E quando se une esses 40 escritos, que cada um desses mais de 40 autores escreveram um pedacinho dessa obra perfeita, maravilhosa, e quando se une, quando se junta esses 40 pedaços, então forma-se essa perfeição, que é a Bíblia Sagrada. Diga graças a Deus. Desse Deus que é perfeito e maravilhoso. É uma imagem completa. Aqui, a imagem completa
do Deus perfeito. E quando se vai para Israel, tudo que você vê, aonde você coloca os olhos lá em Israel, vai remeter o teu espírito à Bíblia, à palavra de Deus. Por exemplo, quando nós estivemos lá em 2019, estávamos indo de Jerusalém para Jericó, para conhecer Jericó. E no meio do caminho, o guia percebeu as cabras montesinas saltitando nas montanhas. E ele então chamou nossa atenção. Era um guia muito capacitado, um homem cristão, que fala várias línguas. Então ele disse para nós: gente, para um pouco e olha desse lado das montanhas as cabras montesinas que são citadas no Salmo 104, no verso 18. O que são as cabras montesinas? A cabra montês é um tipo de cabra semelhante às nossas cabras, mas é um tipo de cabra selvagem, muito parecida com as cabras que nós conhecemos aqui. Mas elas têm uma facilidade para escalar as montanhas, porque elas são magrinhas e elas têm muita agilidade. E elas são citadas na Bíblia. O guia então nos fez olharmos e pudemos ver as cabras montesas escalando a montanha com muita rapidez, citada na palavra de Deus. O Salmo 104, no verso 18, diz assim: os altos montes são das cabras montesinas. Quem lê sem uma meditação, sem procurar saber o que a palavra está dizendo, certamente não vai entender muito. Mas quando você vai a Israel, tudo que você vê te aponta para a Bíblia. A Bíblia está gritando: eu sou verdadeira. Diga glórias a Deus. E quando se acredita naquilo que está escrito e põe a fé no Senhor Jesus, então a pessoa sente o poder de Deus, experimenta o poder de Deus, que vai transformando a vida dela dia após dia, na semelhança de Jesus. Agora, note comigo algo muito importante. Como é que a Bíblia descreve Deus? Atente para isso. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, a Bíblia diz assim, Deus dizendo assim, Deus foi criar o homem. Então Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Note que Deus está falando tudo no plural. Façamos o homem a nossa imagem. Então, quando Deus começa a Bíblia falando de si mesmo no plural, é bom a gente prestar atenção, ok? Alguma coisa tem aqui. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus está dizendo, está se comunicando com uma outra pessoa igual a Ele. Façamos. Deus está dizendo, vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Pelo menos mais uma pessoa estava ali com Deus. Façamos. Agora vejamos quantas pessoas estão em um versículo que eu vou ler para você. Eu vou ler Isaías, capítulo 61, verso 1. Conte comigo quantas pessoas está sendo citado aqui nesse versículo. O Espírito do Soberano, vírgula. Ok? O Espírito Soberano, o Senhor, vírgula, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu
para levar boas novas aos pobres. Percebeu? O Espírito soberano está sobre mim, porque o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias. Agora, quem deixou isso muito claro foi o Senhor Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 19, quando ele diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Jesus dizendo: Ide, portanto, a todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que Jesus não disse: Ide por todas as nações e batize as pessoas em nome de Deus? Não seria assim mais simples ele dizer: batizem em nome de Deus? Só que se Jesus dissesse aos discípulos: ide por todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome de Deus, eles iriam entender Deus como eles quisessem. Eles iriam entender Deus da maneira deles. Por exemplo, se você pergunta a um muçulmano, muçulmano é o nome que se dá ao seguidor do islamismo. Se você pergunta a um muçulmano sobre Deus, ele vai falar: sim, eu creio em Deus, eu tenho Deus, Ele é Alá. Mas eles negam a Trindade. Então, o Deus Alá não tem nada a ver com Deus Jeová. Amém? Grave bem isso. Deus Alá não é o Deus Jeová, não é o Deus da Bíblia. Mas eles dizem que tem Deus, e eles rezam para o Deus deles. Se você pergunta a um judeu do judaísmo rabínico, porque o judaísmo tem várias vertentes, vocês sabem disso. E cada religião que se cria no mundo, criam suas vertentes. E por isso, haja religião no mundo. Se você perguntar a um judeu sobre Deus, ele vai falar: claro que eu tenho Deus. Mas eu vi uma pesquisa, um repórter foi fazer um trabalho em Israel, uma enquete, e ele perguntava aos judeus: quem foi Jesus para você? E os judeus diziam: Jesus foi o maior enganador que já pisou na terra. Eles vestem todas aquelas vestimentas, aquelas roupas pretas, tem todas aquelas tranças, as crianças têm uma caixinha na testa com a Torá, e a cabeça tem que ser coberta. Quando nós fomos no Muro das Lamentações, entregaram um quipá para nós, você é obrigado a colocar o quipá sobre a cabeça para você chegar no Muro das Lamentações. Mas negam a Trindade, negam a Jesus como Senhor. Negam Jesus, Jesus não é Deus para eles. Se o Espírito Santo não é Deus, se Jesus não é Deus, é um falso evangelho, é uma falsa religião, é uma falsa doutrina, é uma falsa fé. Glória a Deus. Se Deus não é descrito como Ele é descrito na Bíblia, é falso. Que Deus nos ajude. Amém? Então, quando Jesus diz: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus está dizendo o seguinte: batizem em nome do Deus da Bíblia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E queridos, uma verdadeira adoração
precisa estar incluída a Trindade. Uma verdadeira adoração, um verdadeiro culto precisa incluir a Trindade. Ouça bem o que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E todo que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Percebe aqui uma perfeita harmonia no trabalhar do Pai com o Filho? É o que Jesus está dizendo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E todo aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Se você rejeitar o Espírito Santo e orar a Deus, Deus vai dizer para você o seguinte: eu sinto muito, mas eu não posso te atender. Se você rejeitar Jesus e clamar a Deus, Deus vai dizer: eu sinto muito, mas eu não posso ouvir você. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O dia em que você conheceu Jesus, foi o Pai que te encontrou, o Pai que te tocou, entregou você para Jesus. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Mas quando você vê a Trindade, quando você crê na Trindade, você vê a Trindade na tua vida, você ama a Trindade, você invoca a Trindade, Deus o Pai vai dizer: filho, venha. Filho amado, venha. Filha, venha. Eu te recebo, eu te abençoo. Queridos, uma ministração séria vai revelar o Deus verdadeiro. Uma ministração séria, uma ministração centrada na Bíblia, ela vai revelar o Deus verdadeiro para a igreja, vai proteger a igreja de espíritos malignos, de espíritos enganadores. Como é que nós começamos nosso culto aqui? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saudando ao Pai, adorando a Jesus, clamando a Jesus, pedindo ao Espírito Santo sabedoria, discernimento. Uma criança que dá muito trabalho na igreja, ela está no processo. Ela ainda dá trabalho, mas é importante que ela esteja na igreja. Ela vai passar daquela fase, vai crescer espiritualmente também, e vai permanecer na igreja. Uma pessoa que está na igreja, mas pratica coisas erradas ainda, tem hábitos ruins ainda. O importante é que ela esteja na igreja. Conhecereis a verdade vos libertará. Ela vai ser liberta através da palavra, através da verdade. Diga glórias a Deus. Os deuses falsos só levam as pessoas para o inferno. O Deus verdadeiro, Ele te toma para Ele e te conduz para toda a eternidade com Ele. Louvado seja Deus. Quando você adora o Deus da Trindade, o Deus da Bíblia, Ele aceita o teu sacrifício, Ele aceita a tua adoração, Ele não vai rejeitar você. Na medida que você adora o Deus verdadeiro, então o poder de Deus vai atingir você. E você vai sentir o poder de Deus agindo em você, transformando você, operando na tua vida, transformando a tua vida. Amém? Mas para finalizar, vamos pensar um pouquinho nas tarefas da Trindade, os papéis de cada um das três pessoas da Santíssima Trindade. Deixa eu fazer uma comparação, um exemplo. Eu e a pastora Ângela, nós somos casados há 37 anos. E nós somos uma só carne. Pelo casamento, nós nos tornamos um só. Mas tem coisas que ela faz e que eu não faço. Nós somos um. Em valores, somos iguais.
em valores, nós somos abertos um para com o outro. Nosso celular fica à vontade em casa, nosso computador não tem senha, nossa carteira fica ali à vontade, temos toda a liberdade, somos um só. Mas tem coisas que ela faz e eu não faço. Ela ficou grávida 3 vezes. Eu nunca fiquei. E nunca vou poder ficar. Queridos, assim é a Trindade. São iguais em valores, mas com funções diferentes. Quem está entendendo? Glória a Deus. Somos iguais em valores, eu e meu cônjuge, você e seu cônjuge, mas com funções diferentes. No Gênesis, quando começa a Bíblia, no Gênesis, vocês conhecem, Deus o Pai criou todas as coisas. O Pai é o Criador. E criou todas as coisas de uma forma absolutamente perfeita, sem nenhum defeito. Mas o homem foi lá e sujou tudo com o pecado. O homem estragou tudo com o pecado. E aí? E agora? Deus vai quebrar tudo que ele fez, jogar fora e começar de novo? Não. Deus diz: eu vou restaurar, eu vou curar, mesmo que isso venha custar a minha vida. Eu vou dar a minha vida para isso. Eu vou restaurar, eu vou enviar meu único filho e vou curar e vou restaurar. Deus diz: eu vou pagar o preço do que o homem fez, do estrago que o homem causou. E aqui entra Gênesis 3,16, que todos nós conhecemos de cor. De tal maneira, Deus amou o mundo, que deu, que doou, que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas pastor, precisava Deus dar seu único filho amado para morrer? Precisava. Por quê? Porque Deus é um Deus de princípios, e os princípios de Deus são imutáveis. E um dos princípios de Deus é: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um sangue tinha que ser derramado. Deus não vai mudar isso. Deus não muda seus princípios. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ainda se fosse um injusto derramar o seu sangue por um justo, tudo bem, vá lá. Mas não, tinha que ser um justo derramar o seu sangue pelo injusto. Que Deus nos ajude. E todo aquele que crê nisso tem a vida eterna, será salvo. Bom, mas e o Espírito Santo? Qual o papel do Espírito Santo? Logo após o pecado, os irmãos sabem disso, conhecem a história. Adão pecou, Eva pecou, Adão pecou. Assim que entrou o pecado no mundo, entrou a maldição no mundo. E cada criança que nasce no mundo já nasce espiritualmente morta, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Um bebezinho que nasce, já nasce espiritualmente morto. E como é que você poderia esperar que um mundo morto, um mundo completamente morto, pudesse vir a conhecer a Deus?
que jeito que um mundo morto poderia reconhecer Deus? Quando Deus olha para esse mundo, o que é que Deus vê? Qual é a imagem que Deus vê? Como se fosse a imagem de um cemitério vivo. Pessoas vivas se mexendo, porém mortas. Espiritualmente mortas. Pessoas andando daqui para ali, um cemitério vivo. E se Deus não chegar e dizer para a pessoa, abre os teus olhos, ela continua morta. Esse é o papel do Espírito Santo. Esta é a função do Espírito Santo. O dia que você reconheceu Deus, reconheceu Jesus, o Espírito Santo chegou para você e disse, abre os teus olhos. Se Deus não fizesse isso, você estaria indo para o inferno. Esse é o papel do Espírito Santo. Esse é um dos papéis do Espírito Santo. Essa é uma das partes do Espírito Santo. Resumindo, o preço do pecado, Jesus. A função de vivificação, de abrir os olhos, Espírito Santo. A glória do Pai. Amém? A glória do Pai, o preço do pecado, Jesus. A vivificação, o abrir dos olhos, é o Espírito Santo. Que Deus nos ajude. Amém. Fique com a verdade. Fique com a maquininha que contém a verdade. Ela é a tua segurança. Ela é a tua proteção. A Trindade é a nossa proteção. Ela é a nossa segurança. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com as falsas religiões. Cuidado com as mentiras. Cuidado com tudo aquilo que é falso. A Bíblia manda a gente aprender com as formigas. Quando você pensa nas formigas, você pode pensar assim: aprender o que será? O que será que eu poderia aprender com as formigas? Quando você olha para um formigueiro e aquelas milhares de formiguinhas ali se movendo, aquele formigueiro é um organismo só. E cada uma daquelas formiguinhas tem o seu papel, a sua função dentro do formigueiro. Alguém que estudou sobre as formigas compartilhou conosco. Diz que no tempo do inverno, tem umas formigas mais fortes que saem do formigueiro e ficam tomando sol por um tempo. Ficam expostas ao sol, se aquecendo. Depois elas voltam para o fundo do formigueiro para levar um pouquinho de calor para aquelas formigas que não conseguem sair do formigueiro. Por isso que Provérbios diz para a gente: vai ter com as formigas, vai aprender com as formigas. Na época da safra e do verão, elas colhem, elas guardam para quando chegar o inverno, para quando chegar a época da dureza, elas terem o que comer. Aprenda com a formiga. Que Deus os ajude. Amém? Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, esse tem igualmente o Pai. Curve sua cabeça, por favor. Vamos orar um pouquinho mais ao nosso Deus. Querido Deus, querido Pai, Pai Celestial, somos teus filhos, porque cremos de todo o nosso coração na Trindade Santa. Oh Deus, no Deus da Bíblia. Muito obrigado, Deus. Cremos de todo o coração que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos. Oh Pai, nós temos confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas. Muito obrigado, Deus Pai. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que nos destes. O Senhor prometeu que voltaria para o Pai, mas que não nos deixaria sozinhos,
que enviaria o outro Consolador, o Paráclito, o poder do alto, o poder do céu, o fogo do céu. Obrigado, Santo Espírito, muito obrigado, Pai Santo. Jesus disse: quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ó Espírito da verdade, fica conosco cada dia mais, ó Deus querido, porque és o nosso Pai, porque és o Pai verdadeiro, o Deus da Bíblia. Nós sabemos que temos direito de receber o dom do Espírito. Por isso nós te pedimos, ó Pai Santo, Pai querido, os dons do Espírito Santo, agindo em nossas vidas, operando em nossas vidas, transformando nossas vidas. Nos arrependemos dos nossos pecados, ó Pai. Fomos batizados de acordo com a ordem do Senhor Jesus. Portanto, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que nos encha do Teu Espírito Santo. Graças nós te damos, ó Deus, por toda a verdade, por toda a bênção, por toda a maravilha. A Ti tributamos sempre a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Diga: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Nós vamos adorar o Senhor agora com os dízimos e ofertas. Se você trouxe, você pode fazer a sua entrega. E logo em seguida eu vou fazer a oração final. E quero orar também por você que deseja receber a oração. Se você quiser vir à frente, eu vou estar ungindo e abençoando a tua vida. Pai Santo, Pai querido, obrigado por cada centavo dos recursos financeiros que teus filhos têm trazido a esta mesa do Senhor, nesse altar do Senhor, para contribuir com a obra do Senhor, com a casa do Senhor, para o sustento, meu Pai, da casa do Senhor. Eu abençoo, Pai, todos os dizimistas fiéis, todos os ofertantes fiéis, ó Pai, que eles permaneçam fiéis ao Senhor e que o Senhor continue suprindo cada necessidade abundantemente. O Senhor é o Deus de toda graça e de toda provisão, em nome de Jesus. Pai Santo, oramos por aqueles que estão passando por enfermidades, oramos por aqueles que estão em depressão, em opressão satânica, oramos por aqueles que estão desviados da fé, enfraquecidos na fé. Restaura, Deus, abençoa, Deus, e traz de volta aquele que se perdeu, para a glória do Senhor Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Consagramos a Ti esta semana, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Eu oro, Pai, pela viagem dos que irão viajar essa semana. Eu os abençoo em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, levante suas mãos para Deus. Quero te abençoar em nome de Jesus. Derrama, Senhor, mais e mais da Tua graça, do óleo fresco, da unção do Teu Espírito Santo, do vinho novo, da alegria do Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.